gosto de dizer isso, que não é qualquer graça e não é qualquer paz. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela graça que nos resgatou, aquela graça que nos salvou, aquela graça que nos regenerou. E não é qualquer paz, é aquela paz que excede o nosso entendimento. É aquela paz que aquieta os nossos corações, mesmo em meio à tormenta. Então, mais uma vez, graça e paz. Graça e paz. Amém? Amém. Bispo Fernando, você sabe que você é o meu querido apoteótico, né? Depois de você é difícil subir ao altar. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer aos nossos bispos Rai e Solange pela confiança, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação para com a minha vida. Hoje na madrugada eu conversava com a bispa, ela não dorme, eu acho que ela realmente não dorme. Conversava com ela pela madrugada, ela estava estudando e passando uma camisa, porque a bispa passa camisas. E eu falando, como pode? Ela falou, mas você também está. Então eu quero agradecer pela vida deles, pela honra de estar aqui substituindo a nossa bispa e agradecer pela vida de vocês, agradecer pelo acolhimento, porque na quinta-feira a bispa falou que empregaria e eu comecei a receber mensagens, pessoas que disseram estar orando pela minha vida, pessoas que nem são aqui de São Paulo, pessoas de outros estados orando pela minha vida. Eu quero agradecer toda a gratidão do meu coração. E você está preparado? De verdade? Então, sorria para quem está ao seu lado, porque sorrir desbanca tudo que está ruim na nossa vida. Desbanca tudo. O sorriso, ele quebra todas as barreiras. Lembre-se que você é um abençoado. Lembre-se que você é próspero em todas as coisas. Lembre-se que você é um escolhido, restaurado, resgatado. Amém? Amém? Essa pessoa é você, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. É você que é o abençoado. Amém. Você que tem um coração que é terra fértil para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Então agora sim você está preparado. Agora sim você está preparado. Dentro do nosso tema de finanças, a palavra de hoje pode colocar no telão, o mordomo é humildemente agradecido. O mordomo é humildemente agradecido. Vamos ler o que diz a palavra, apenas um versículo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5:18, que diz: em tudo dai graças. Em algumas coisas, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas eu quero ler em outras versões, para que a gente possa entender realmente. Está bem fácil de entender, mas vamos entender um pouco mais. Na Nova Versão Internacional diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ficou mais claro? É em todas as circunstâncias. E na linguagem de hoje, como é que fica? Diz assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Por quê? Porque vocês estão unidos em Cristo Jesus. Nós estamos unidos em Cristo Jesus? Hoje é uma boa ocasião para sermos gratos. Então sejamos gratos. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Jesus bendito, meu Paizinho amado, meu Deus soberano, aquele que me escolheu, que me resgatou, que talhou a minha vida. Eu te louvo, Pai, por este momento, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Eu te louvo pela nossa igreja, Senhor, porque há uma igreja em nossas vidas, Senhor. Porque há uma igreja, Senhor, que nos une. Oh, Jesus, eu oro agora pela palavra. Que seja como um cicio suave aos corações, Senhor, e que eu diminua, mas que o Senhor cresça através da Tua palavra, Senhor, que jamais volta vazia, que cumpre o seu intento, ó Pai, e que todas as profecias e que todas as virtudes que foram jogadas, Senhor, em minha vida, ó Pai amado, eu agora, Pai, profetizo na Tua igreja, Senhor, que cairá em terra fértil, Senhor Jesus, que cairá em terra fértil, e nós veremos frutos
frutificar. Ó Pai, a 30, a 60, 100 por um dessas sementes, Senhor. Ó Pai, que os nossos corações estejam aquietados e já gratos por ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. 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 Você prestou atenção no tema da mensagem? O mordomo é humildemente agradecido. E quando eu vi esse tema, eu fiquei pensando, tem muitas pregações aqui nesse tema, porque nós temos pelo menos 3 conceitos grandiosos da palavra de Deus aqui nesse tema: a mordomia, a humildade e a gratidão. Vocês perceberam isso? São 3 temas: a mordomia, a humildade e a gratidão. E nós vamos falar dos 3 e perceber, então, o que Deus tem para nós através deles. Mas o que é mordomia? Hoje em dia, as pessoas acham que mordomia é você ficar ali sem fazer nada, sendo servido o tempo todo e tendo o seu melhor celular, tendo o melhor carro, um AP na praia. Não é isso que as pessoas entendem por mordomia? Mas mordomia não é isso. Mordomia é o exercício, a capacidade da administração. E quem exerce a mordomia? O mordomo. Eu imagino que as pessoas aqui devem se lembrar muito de alguns comerciais, ou de alguns filmes, ou algumas novelas, onde aparece aquele mordomo todo chique, parece até o dono da casa, não é isso? Vocês se lembram disso? Ou só eu que vejo TV, que todo mundo se lembra, não é verdade? Pois é, mordomo é aquele que administra. Quando você vai para o conceito do Antigo Testamento, o mordomo é realmente esse que administra a casa. A palavra mordomia ou mordomo no grego, ela vem de oikonomos, onde oiko é casa, lar, e nomos é gerenciamento, administração. Portanto, o conceito de mordomia do Antigo Testamento era realmente esse. Um mordomo administrava a casa. Um mordomo gerenciava a casa. A sua própria casa? Não. A casa do seu senhor, do seu patrão. Certo? Então, vamos lá. Mas o mordomo, ele tem que ter algumas características. O mordomo, ele é responsável, ele é confiável e ele é leal. Existem inúmeras, mas eu escolhi essas 3. E existiu na Bíblia um mordomo que tinha essas características. Um homem inteligentíssimo, um homem com uma capacidade administrativa que fez com que ele fosse reconhecido por isso e escolhido para administrar. Ele administrou uma nação. Ele salvou vidas da fome, porque Deus lhe capacitou com esse tipo de inteligência. Eu estou falando de José. Acompanhe na sua Bíblia ou no telão. Gênesis 39:4 diz assim: logrou José mercê perante ele. Ele quem? José, ele foi escolhido por Potifar. Aqui está falando de Potifar. José logrou mercê perante ele. José o quê? Ele conseguiu a simpatia, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu a admiração, o apreço perante ele a quem servia. Ele servia lá na casa dele. E ele pôs o quê? O pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha a confiança que se deposita na vida de um mordomo. Aquele homem colocou tudo o que era dele nas mãos daquele menino. José era menino naquela época, mas ele se tornou o melhor mordomo que ele poderia ser. E José foi assim em todos os lugares onde ele estava. José foi um bom administrador na prisão. José foi um bom administrador quando o faraó teve aquele sonho e José percebeu sim que o Senhor usaria a sua vida. Por quê? Porque ele interpretou aqueles sonhos e sabia que a terra passaria por um momento de fome. Vocês se lembram dessa história? Então José, ele foi um administrador. Então, como eu disse, no Antigo Pacto, nós temos essa ideia de administração, nós temos essa ideia de gerenciamento. Mas no Novo Testamento, e que serve para hoje também, o Senhor, ele
amplia essa visão. O Senhor amplia o conceito de mordomia. E amplia dizendo o quê? Que os mordomos são também despenseiros. Quem aqui tem uma despensa em casa? Mesmo que pequenininho, um armarinho, alguma coisa ali onde você guarda o alimento, onde de repente você guarda algumas ferramentas de limpeza, alguns produtos de limpeza. Todo mundo aqui sabe para que serve uma despensa, não sabe? Só que existem responsáveis pela despensa. E os responsáveis pela despensa, a gente não para pensar nisso, mas os responsáveis pela despensa, eles têm uma tarefa muito importante. Sabe qual é? O despenseiro, ele gerencia aquilo que lhe foi confiado, mas para o bem de outras pessoas. O que faz um despenseiro? Ele vai lá na despensa e ele olha se tem alimento suficiente. Ele olha se existe alguma coisa ali que está faltando para que ele possa colocar. Mas o despenseiro, ele faz o que também? Ele vai lá na despensa e ele coloca lá na cozinha. Para quê? Para servir outras pessoas. Ele também é responsável pela limpeza, as coisas que estão guardadas para a limpeza. E qual é a função dele? Manter a ordem, manter a limpeza. Então nós temos aqui o mordomo como um administrador, o mordomo como um gerente da casa, mas nós temos também o mordomo como um despenseiro, aquele a quem foi confiado o bem-estar das outras pessoas. Entenderam? Tá fácil? Então tá bom, assim que tem que ser. E o mordomo, como ele tem essas características, ele parece o dono, não parece? Ele é praticamente o dono, porque ele sabe do dinheiro, ele sabe da despensa, ele sabe dos quartos, ele sabe de toda a organização. Mas, embora ele deva agir como dono, ele não é o dono. E eu gostaria de ler com vocês Salmo 24, 1, que diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence o quê? Ao Senhor pertence tudo. Então, imagine uma coisa, você é esse mordomo. Deus faz de você esse mordomo. Você é responsável pelas coisas de Deus aqui nessa terra. E que coisas são essas? A sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu casamento, as suas finanças, sua conta bancária também pertence a Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para adquirir tudo que você adquire. É Ele quem lhe dá para administrar, para cuidar, para gerenciar. É sempre Ele. Então, entenda isso. Nós somos esses mordomos. Nós somos esses servos confiáveis, responsáveis, e devemos ser assim, leais ao nosso Senhor. Amém? Você entende que você é um mordomo do Senhor? Você entende, então, que nada lhe pertence? Que embora você pareça o dono, você não é o dono real. Que existe um dono acima de você e que Ele confia em você. Gente, olha que privilégio. Deus confia em você. Deus confia em você. Isso é lindo. Seja grato por isso. E aí eu gostaria de compartilhar uma frase de um pastor que mora em Denver, lá no Colorado. Ele é um teólogo renomado, um escritor. E ele diz assim, pode colocar: dado por Deus, prioridade de Deus para ser usado para os propósitos de Deus. Amém? Então agora estou preparada para receber alguns dislikes nas minhas redes sociais. Vamos lá? Então vamos lá. É meu, então minhas regras? Não, não é seu. Não são suas regras. Regras de Deus. Se não estiverem coadunando com aquilo que diz a palavra, não são suas regras, são regras de Deus. O seu corpo não te pertence, ele pertence ao Senhor. As suas finanças não lhe pertencem, elas pertencem ao Senhor. O seu casamento não te pertence, ele pertence ao Senhor.
Tudo que você tem, nada te pertence. Você é apenas um mordomo, um administrador. E Deus exige fidelidade, responsabilidade, confiabilidade, lealdade. Deus exige que você, como mordomo, seja um despenseiro para que outras pessoas sejam beneficiadas. Amém? Você recebe isso para a sua vida? Então eu vou ler de novo essa frase. O que você tem é dado por Deus. Pense aí em alguma coisa que lhe é muito cara. Alguma coisa que você fala, não, isso não. Tem gente que já está pondo a mão no bolso, segurando a carteira. Tem gente que segura a mão do namorado aí, o marido, a esposa. Pensa aí no seu filho. Pense em alguma coisa no seu carro. Pensa. Dado por Deus. Foi dado por Deus. Então a regra é dele. Então tem que ser prioridade. Prioridade. E aqui entram os seus dízimos, entram as suas ofertas. Primeiro, prioridade, para ser usado para os propósitos de Deus. Tudo é para os propósitos de Deus. Amém? Amém. Então nós podemos seguir para o segundo ponto. Humildade. E aí, é fácil falar de humildade? Quando a gente começa a falar de humildade, dá uma soberba. Porque a gente começa assim, eu sou humilde, sou muito humilde, eu sou uma pessoa humilde demais. Eu vejo, gente, isso não é humildade. O humilde nem se reconhece como humilde. Deixa que a gente observe a sua humildade. Faça por onde ser humilde, mas deixe que os outros observem, senão não é humildade, é vanglória, não é? Então vamos lá. Aquele que é humilde, ele não se deixa seduzir pela vaidade. O humilde, eu não estou falando dessa vaidade boa, de você arrumar o seu cabelo, de você passar uma maquiagem, de você colocar um bom terno, uma gravata bonita. Não estou falando desse tipo de vaidade, não. Estou falando aquela que vem do coração. Eu estou falando aquela do pensamento que te coloca acima, superior às outras pessoas. Essa não tem parte com humilde. Então, assim, o humilde, ele sabe que ele não é melhor do que ninguém. O humilde, ele não se deixa seduzir pela vaidade, ele se domina. Ele não deixa se seduzir pela autopromoção. O humilde não se autopromove. A humildade, ela é um estado de alma, onde predomina o respeito pelo outro. O respeito pelo que a pessoa é, o respeito pelo que a pessoa já viveu, o respeito pelo que a pessoa pode ensinar. Muitas vezes você tem faculdade, você tem uma cultura maravilhosa, você já viajou por muitos lugares, mas quando você ouve a voz de um ancião, por exemplo, ali, que nunca saiu do país, que nunca saiu sequer de sua cidade, ele lhe ensina muito. Porque cada um tem algo a ensinar. E o humilde reconhece isso. O humilde reconhece a inteligência do outro. O humilde reconhece a sabedoria do outro. O humilde reconhece que se tudo vem de Deus, tudo aquilo que o outro ensina também é para o nosso bem. Amém? Amém. Então essa é uma característica do humilde. O humilde conhece os seus próprios limites. Ele sabe até onde ele pode ir. E assim como a soberba precede a ruína, a humildade, ela gera algo em nossa vida, ela gera honra. E diz a Bíblia que a humildade, ela é um galardão, ela é um presente, então. E nós temos aqui em Provérbios 22:4, acompanhem comigo, que diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O humilde, ele tem riquezas, ele tem honra, ele tem vida. Mas prestaram atenção? Ele está ali junto com o temor a Deus. Junto com o temor a Deus. O temor a Deus também gera humildade na sua vida. O temor a Deus lhe faz reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Então você já entendeu que você é um mordomo. Diga comigo, eu sou um mordomo. Como mordomo eu administro, como mordomo eu gerencio, como mordomo eu sou despenseiro, como mordomo, então eu cuido de outras vidas. Mas voltando ao tema, o que falta lá? A gratidão. O tema é o mordomo é humildemente agradecido. Então nós vamos aqui falar de gratidão. E o que é gratidão? Está todo mundo quietinho? Está tudo bem? Você está confortável?
Amém. Então nós vamos falar aqui do que é gratidão. Você é grato? Você sabe então dizer o que é gratidão? Pense um pouco, o que é gratidão? O que a gratidão faz em sua vida? Eu vou começar a falar aqui algumas coisas e você vá pensando, por favor. Você é grato pelo que na sua vida? Você é grato pelo seu carro? Você é grato pelo seu marido? Grata pelo seu marido? Você é grato pela sua esposa, pelos seus filhos? Pelo que você é grato? Dizem as estatísticas que apenas 2% da população mundial são de pessoas gratas. E eu oro a Deus para que essas pessoas gratas, desses 2%, estejam dentro das igrejas. Amém? Que sejamos nós a reconhecermos motivos de gratidão em todo o tempo, em todo momento. Gratidão é um sentimento de reconhecimento por algo ou por alguém que lhe tenha feito bem. O sentimento de gratidão, ele é um sentimento nobre. Ele é um sentimento nobre porque ele faz com que você reconheça que você talvez não fosse merecedor daquilo, mas que o Senhor cuidou de você nos pequenos detalhes, através, muitas vezes, de outra vida. A gratidão, ela faz com que você tenha uma necessidade de retribuição. A gratidão faz com que você queira retribuir a outra pessoa aquilo que ela fez. E não porque ela fez, mas porque o sentimento de gratidão, ele gera conforto. O sentimento de gratidão, ele traz alegria. O sentimento de gratidão, ele muda sua vida em todos os sentidos. O sentimento de gratidão faz você perdoar. O sentimento de gratidão faz você doar, faz você ser generoso. O sentimento de gratidão, ele faz você ser curado. O sentimento de gratidão é muito poderoso. É tão interessante o sentimento de gratidão que São Tomás de Aquino escreveu um tratado sobre gratidão. E eu achei interessante porque, segundo ele, a gratidão ela possui 3 níveis de compreensão. Primeiro, você reconhece a graça ou o favor imerecido que você recebeu. Depois, a sensação de gratidão pelo que você recebeu, já disse isso, é um sentimento tão nobre, tão espontâneo, que você, mesmo que você seja merecedor, você começa a achar que você não é. Porque aquilo te deixa tão entusiasmado, aquilo te deixa tão bem, que no terceiro ponto, ele diz que você quer retribuir a graça recebida, e não por obrigação, mas sabe por quê? Para permitir que a outra pessoa sinta aquilo que você está sentindo. Você já sentiu isso na sua vida? Amém. A gratidão, ela é transformadora, mas a gratidão, ela não significa que você deva ser grato só quando tudo está bem. A Bíblia recomenda que você seja grato. Vamos colocar alguns versículos onde a Bíblia diz para você ser grato. Eu tenho aqui Deuteronômio 8:18, e diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O que é gratidão? É lembrar-se. Então, assim, lembra de Deus, tenha gratidão por tudo, porque é Ele quem te dá, é Ele quem te dá força, é Ele quem coloca as riquezas. E eu observei uma coisa que eu nunca havia observado. Bispo, viu como a gente aprende um com o outro? Porque veja só, você disse que eu lhe dei aula e hoje você me deu aula. Porque veja bem, eu não tinha notado algo. Deus disse ao povo que o povo deveria trazer as ofertas à casa do Senhor. Para o quê? Para que fosse formado o tabernáculo. E quando a gente pensa em formar algo, um palácio para Deus, nós lembramos de quem? De Davi. Então, assim, ao meu ver, eu pensava, poxa, Davi teve aquele sonho, Davi quis criar um palácio para o Senhor, e isso se realizou através da vida de seu filho Salomão, mas foi ideia de Deus. Lá atrás, você leu isso hoje, estava lá em Êxodo, foi ideia de Deus. Então, aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que você sabe que é Deus, gente, tudo é ideia de Deus.
É a ideia de Deus que você esteja aqui. É a ideia de Deus quando você ajuda um irmão. É a ideia de Deus quando você contribui para essa casa. É a ideia de Deus esse altar belíssimo. É a ideia de Deus a forma como tudo está. E às vezes a gente reclama. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas. Mas, irmãos, é a ideia de Deus. E se a ideia de Deus vai se cumprir. E se a ideia de Deus vai ser do jeito dele. Amém. Amém. Nós somos mordomos, nós agimos como donos, mas nós não somos os donos. Nós somos sim mordomos e despenseiros fiéis e responsáveis. Então mesmo que a gente não entenda, a gente vai ser submisso, nós vamos ser submissos, nós vamos ouvir a voz do Pai, porque lá na frente, um palácio para Deus. Porque lá na frente há de se cumprir. O Senhor está falando de finanças, já tem tantos meses, e a gente fica assim, poxa, mas de novo, eu já entendi. De novo, mas é mais uma mensagem, mais uma. E estudando essa mensagem eu percebi, Deus realmente tem que ter mais mensagens a respeito disso, porque nós separamos as finanças da nossa vida. Nós separamos a nossa vida em algumas caixinhas, em alguns quadrantes, e a gente pega e diz assim, olha, a minha vida emocional é esse quadradinho aqui. A minha vida profissional é esse aqui. A minha vida financeira é essa aqui. Mas tudo na nossa vida está interligado. Tudo na nossa vida é a mesma coisa. É a nossa vida. É a vida que Deus te deu de presente. É a vida que Deus te deu como responsabilidade para cuidar. E Ele te deu como presente, mas o que você vai fazer dela é um presente seu para com Ele. É a gratidão do seu coração que vai transformar a sua vida. E diz a palavra ainda, pode colocar para mim o próximo versículo, em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque nós estamos aqui falando de finanças, e as pessoas, elas às vezes não conseguiram ainda colocar as suas finanças em ordem. Às vezes você está tentando, mas ainda tem uma conta que lhe percebe, ainda tem um verdugo ali batendo na sua porta, um cobrador, ainda tem ali algumas coisas que você precisa acertar. Talvez você esteja sem emprego, ou talvez você já tenha um emprego, mas que ele não supra ainda as suas necessidades. E nós estamos ouvindo essa palavra, seja doador. Como é que eu vou doar aquilo que eu não tenho? Seja grato. Grato pelo quê? Mas a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus gosta quando você pede. E, as nossas petições pela oração e pela súplica. Com o quê? Com ações de graças. Com ações de graças. Ser grato a Deus não significa você viver conformado com a situação que você está vivendo. Nós devemos agradecer a Deus como se nós já tivéssemos alcançado. Agradeça a Deus como se você já tivesse alcançado bênção em todas as áreas da sua vida. Prosperidade, ela não quer dizer apenas bênção financeira. A prosperidade que Deus nos promete, ela é em todos os níveis. Você não terá fome, você terá o cuidado de Deus, você terá vestimenta, você terá um lugar para dormir, você terá ampla suficiência em todas as coisas. Mas para quê? Para se dar bem? Não, é para benefício do reino. E você faz parte desse reino, então é também para o seu benefício. Amém? Então você tem que ser grato de antemão. E a gratidão a Deus, ela está relacionada com tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Nós sabemos que há um caminho perfeito, porque a vontade de Deus é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. A gratidão, ela deve estar relacionada a tudo na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Nós temos muitas experiências na nossa vida. E nós devemos engrandecer a Deus, louvá-lo, honrá-lo, sermos gratos por todos esses momentos. Às vezes os momentos não são tão bons, mas nós devemos ser gratos. E sabe pelo quê? Pelas misericórdias do Senhor.
Porque é por conta dessas misericórdias que nós não somos destruídos. É por conta das misericórdias do Senhor que nós permanecemos firmes. É por conta das misericórdias do Senhor que talvez não tendo um dinheiro para pagar alguma conta, que talvez você tendo ficado doente, o Senhor foi lá e te ajudou. O Senhor foi lá e preparou alguma coisa, porque o justo, ele não mendiga o pão. O justo, ele não permanece para sempre no estado de miséria, seja ela qual for, emocional, física, mental, financeira. O justo não permanece. Por quê? Porque o Senhor cuida dele. Amém? O Senhor tem cuidado de você? Amém. Se Deus nos orienta a sermos gratos em qualquer situação, é porque Ele sabe, é porque Ele tem certeza que nós conseguimos, é porque Ele tem certeza que essa é uma posição vantajosa para nós. Ser grato é uma posição vantajosa. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Tiago Brunet e eu achei muito interessante. E quando eu estava estudando, eu me lembrei dela porque eu estava falando exatamente disso. Ele disse que uma vez ele ouviu uma pregação de um pastor americano, cientista também, que dizia que tudo aquilo que você despreza, você perde. E eu estava escrevendo justamente isso. Tudo aquilo pelo qual eu não sou grato, eu perco. Tudo aquilo que eu não percebo que tem uma importância vital em minha vida, eu perco. E o pastor Tiago, ele diz assim, você tem um carrinho ali meia boca, você tem um carrinho que está ali naquele perrengue, vai e não vai. Mas ele te traz à igreja, ele te leva ao trabalho, ele faz com que você tenha suporte para a sua família, possa ir a um supermercado, e você começa a reclamar. Ah, porque esse carro, porque isso. Você tem um emprego e você começa a reclamar do seu emprego. Você tem um sapato, você começa a reclamar do seu sapato. Tudo aquilo que você não dá valor, você perde. Tudo aquilo que você não é grato, tudo aquilo que você não percebe a honra ou o benefício na sua vida, você perde. Por isso, muitas vezes, nós perdemos algumas coisas na nossa vida e não nos damos conta do porquê. Nós perdemos amigos, nós perdemos emprego, nós perdemos dinheiro. Quem aqui já recebeu moedinha de troco e falou assim, pode ficar com você, moeda eu não gosto. Quem aqui já fez isso? Eu conheço muita gente, olha lá. Algumas pessoas, só 5 centavos, fica para você. A gente não dá valor. E tudo aquilo que a gente não dá valor, a gente perde. Quem aqui anda de transporte público? Já andaram pelo menos alguma vez? Vocês já ficaram devendo 5 centavos? Eu já. Eu nem fiquei devendo, nem passei, não me deixaram passar. Por quê? Porque faltava 5 centavos. Hoje em dia se usa o bilhete único aqui em São Paulo. E aí o que eu fiz? Eu tinha dinheiro no bilhete único, então vou usar o bilhete único. Faltavam 5 centavos. E aí eu não passei. Sabe que eu passei vergonha. Aí eu me lembrei que alguém foi me entregar uma moedinha, e eu amo moedas, amo moedas. Eu geralmente guardo as moedas, porque eu gosto muito de moedas. E eu gosto da história, eu gosto de moedas, eu geralmente guardo. Mas eu me lembrei que eu disse assim, fica para você esses 5 centavos, fica para você. Não dei valor mesmo. Foi uma coisa assim, me dá 5 centavos? 5 centavos de troco? E eu não dei valor. Como aqueles guardadores de carro, que às vezes quando a gente estaciona o carro, vem, você não tem dinheiro, mas você dá umas moedinhas, ele olha para você e fala assim, Deus te abençoe, fica para você. Não tem uns que fazem assim? Eles desprezam, eles deixam de ganhar. E muitas vezes nós deixamos de ganhar porque nós desprezamos. Nós desprezamos os pequenos começos, nós desprezamos atitudes. E são nessas atitudes que o Senhor demonstra o seu cuidado. Quando você tem um coração grato, você valoriza muito mais o ser do que o ter. E aí Deus transforma a sua vida. Quando você tem um coração grato, Deus, Ele faz da sua vida algo extraordinário. E eu tenho uma experiência muito pessoal para falar a respeito do cuidado do Senhor. Você quer ouvir? No último retiro, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor.
porém muito silenciosa. No dia eu entendi, acho que um pouco errado, mas como eu entendi errado, Deus falou, vou te mostrar direitinho então para você entender. E eu procuro ser uma pessoa grata. Eu procuro demonstrar, porque gratidão ela precisa ser demonstrada. Gratidão ela precisa ser falada. Gratidão ela precisa ter atitude de gratidão. Você precisa ir até as pessoas e agradecer. Deus exige que você agradeça a Ele. É algo que faz bem. A gratidão faz bem, certo? E eu procuro ser uma pessoa grata. E eu assim, Senhor, nós estamos ouvindo essa série, eu tenho colocado a minha vida em ordem, eu tenho procurado os meus credores, eu tenho feito o possível. E ainda ficava um pouco triste com algumas situações. A gente se entristece na carne. E eu não estava dando valor a uma coisa, a minha saúde. Eu achava que estava tudo bem, porque na cruz do Calvário o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Então eu falava assim, tudo bem. Eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós somos o quê? Mordomos. Meu corpo me pertence, são as minhas regras? Não. Não? Ou sim? Não, não. Então, assim, eu achava que sim. Então eu falava assim, não, faz mal não. Gosto muito de Coca-Cola. Então eu vou tomar bastante Coca-Cola, não faz mal. Depois eu tomo remédio e fica tudo bem. Aí eu não era grata, isso demonstrava que eu não era grata, porque às vezes você diz que você é grato, mas você não é. Se você não cuida, se você não honra, se você não faz aquilo que Deus diz que você tem que fazer, você está falando da boca para fora, você não está sendo grato de verdade. Você acha que é, mas você não é. Então, por isso as pessoas se acham gratas, mas às vezes elas não são. Então, assim, eu falo, poxa, eu sou uma pessoa grata. E eu procuro, sim, exercer isso na minha vida. Mas em algumas áreas eu percebi que eu não era grata. E a área da saúde era uma dessas áreas. Deus me livrou da morte, não uma, não duas, não três, não quatro, mas muitas vezes. Deus já me tirou de um carro pegando fogo. Eu estava presa. Deus já me livrou de acidentes. Eu já fiquei com uma arma apontada para a minha cabeça e eu simplesmente empurrei a pessoa que estava com a arma na minha cabeça. Deus vai me livrando e assim, será que eu realmente estava sendo grata por isso? E aí no retiro, numa experiência muito pessoal, numa experiência muito silenciosa, o Senhor falou comigo e disse assim, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de todas as áreas da sua vida. Eu estou cuidando de você. Eu vou colocar pessoas que vão te auxiliar. Eu vou colocar pessoas na sua vida que vão lhe acomodar em algumas situações, lhe aconchegar em algumas situações. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. E Deus dizia que estava me livrando da morte ali. E Deus dizia que estava me livrando de algo que era mortal. E eu não entendi muito bem. Eu achei que aquilo fosse, sei lá, por conta da glicemia, da pressão arterial um pouco... Eu sempre tive a pressão muito baixa e no retiro eu tive um episódio de um pico de pressão muito alto, não é, doutora Márcia? Glórias a Deus pela sua vida que cuidou ali de mim. E eu entendi que era aquilo. Mas nós voltamos do retiro e tem mais ou menos um mês eu estava indo para a faculdade e eu estava conversando com um abençoado da igreja e ele pediu o número da minha conta. Eu não entendi, mas como nós estávamos falando de finanças, de fazer uma planilha, e eu estava contando que eu ia fazer o curso com o pastor Rodrigo, com o diácono João Paulo, e estava ali naquela coisa, e nós estávamos falando de N coisas, ele pediu o número da minha conta, eu não me dei conta do que era aquilo. E ele me manda um comprovante de depósito no meu WhatsApp e um valor que eu fiz assim, Senhor, mas o que significa isso? Esse valor vai me ajudar a pagar algumas coisas e eu senti no meu coração, não mexa nesse dinheiro. E eu fiquei assim, mas por que eu não posso mexer? Eu ganhei de presente, é meu. Não, não é seu. E eu assim, Senhor, o que é isso? Passou-se essa quarta-feira. Quando chegou na quinta-feira, eu fui almoçar. E retornando do almoço, eu não conseguia andar.
eu estava parada assim, e eu disse para uma colega, eu falei, Cris, eu não consigo andar, não consigo me mover, eu estou com uma dor terrível na perna, eu não sei explicar, mas eu não consigo movimentar a perna. Eu sinto uma dor muito forte. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, e eu fui até a enfermaria, os médicos olharam e falaram assim, dama, aparentemente não é nada, você deve ter batido, deve ter sido alguma coisa. Eu tinha uma manchinha muito pequenininha na perna. No outro dia, era um feriado, sexta-feira, e eu fui para casa mancando, e todo mundo olhava e falava assim, frescura, você não tem nada. Frescura, não é nada. E eu cheguei em casa, na sexta-feira eu levantei não, eu não consegui levantar, eu não conseguia pôr os pés no chão, eu não conseguia levantar da cama, eu senti um peso muito forte nas pernas, eu olhei a minha perna estava vermelha, parecia carne viva. O que está acontecendo comigo? O que é isso? Logo, Marcinha, pelo amor de Deus, o que é isso? Nossa diaconisa Márcia me orientou, mas eu sou muito teimosa. Eu falei, vou ficar em casa. Ela falou, acho que você tem que ir para o hospital. Eu não vou ficar em casa, é feriado, eu quero ficar em casa. Dama, eu acho que você vai precisar ficar internada. Não, eu vou ficar em casa, é feriado. E eu queria ficar em casa, porque era feriado. Só que o tempo foi passando, eu estava conversando sobre outro assunto com uma outra médica do hospital, e ela achou a minha voz estranha, e ela falou assim, o que você tem? E eu contei para ela que eu estava com dor, ela pediu uma foto da minha perna e ela disse, corre agora para o HC. Eu falei, mas é feriado, corre agora para o HC. E eu fui para o HC, e para muitas pessoas isso não seria algo mortal. Mas no momento, pelos meus exames totalmente alterados, e por tudo que eu estava vivendo, por não ser grata, né, achando que eu podia tomar muita Coca-Cola e tudo bem, e não fazer caminhada e não nada, então eu não havia prestado atenção em alguns detalhes. E o médico disse assim, você vai ter que ficar internada, porque você tem algo chamado erisipela. Não era isso ainda, mas ele achou naquele momento que era erisipela. Ele falou assim, para uma pessoa que tivesse bem cuidado, a gente trataria aqui e ficaria tudo bem. Mas no seu caso, não. No seu caso, você pode vir a óbito, porque os seus exames estão totalmente alterados. Eu não quis ficar internada, eu fui para minha casa. E ali começou aquele perrengue de dor, a perna quente. E eles observavam alguma coisa. Eu não tinha febre. Geralmente você tem febre. E eu vim à igreja no domingo, dei aula, porque aí eu consegui andar, ainda coloquei um salto, achei que estava bem. E aí piorou tudo. E aí eu tinha que ficar deitada, porque as suas pernas elas têm que ficar acima do seu coração. Então eu fiquei deitada, com as pernas acima do coração, durante quase 20 dias. Durante quase 20 dias. Nenhum mal me sobreveio, o Senhor cuidou de mim nos mínimos detalhes, mas tem um detalhe que eu quero chamar a atenção. Lembram do depósito na minha conta? Olha como é o cuidado do Senhor. O meu salário estava completamente comprometido com as minhas obrigações, com as minhas responsabilidades dentro da minha casa. E eu não tinha dinheiro para comprar os remédios caríssimos que eu tinha que usar. E aquele dinheiro, aquele cuidado, que um servo do Senhor ouviu a voz do Senhor, porque eu disse a ele, o que aconteceu? E ele disse assim, papai mandou, Deus mandou, eu faço, eu obedeço, eu não questiono. E aí eu fui entender. E Deus falou, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Então, se você hoje está aqui ansioso por algo que você não conseguiu pagar, ou porque as suas finanças ainda não estão em ordem, eu venho aqui para lhe dizer que a gratidão, ela abre essas portas do cuidado do Senhor. A gratidão faz com que você prospere. A gratidão faz com que você enriqueça. A gratidão faz com que você seja curado. A gratidão faz com que você abra portas para mudanças em sua vida. O ter é consequência do ser. Então, se você é uma pessoa grata, se você é uma pessoa que valoriza aquilo que Deus coloca em suas mãos, logo você vai ter. Mas existem etapas a serem cumpridas. Amém, glórias a Deus. Existem experiências a serem vividas. Existem acertos a serem feitos. E Deus usou um profeta da igreja para subir aqui. Nós estamos falando de finanças, mas é necessário que hajam alguns acertos, olho a olho,
perdão, reconciliação. E hoje, novamente, eu venho aqui a esse altar, dizendo mesmo que aquele homem de Deus disse aqui, é necessário que nós acertemos algumas coisas. E a gratidão permite que você acerte essas coisas. Quando você é grato, quando você reconhece em Deus e no outro aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já te ensinou, a forma como Deus cuidou, porque Deus usa pessoas para cuidar de você, Deus usa pessoas para te orientar, Deus usa pessoas para que esse altar permaneça como está. Deus usa pessoas para que você tenha esses bancos aí para sentar limpos. Que você tenha um local agradável. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para te mandar mensagem de WhatsApp. Muitas vezes essa pessoa que te manda uma mensagem, ela está ocupada, mas ela gasta o tempo dela para saber como é que você está. E tem gente que responde assim, ó. Isso é muita falta de educação. Isso é falta de gratidão. Isso é falta de zelo com aquilo que o Senhor lhe deu para cuidar. Vocês conseguem entender? Se o nosso coração fica assim, imagina o coração do Senhor. Imagina o coração de Deus. Então, se é hora de acertar, se é hora de nós termos abundância em todas as áreas da nossa vida, comecemos então com a gratidão. Às vezes, você sabe que você tem que pedir perdão para alguma pessoa e você não consegue. Mas se você chegar até essa pessoa, olhar nos olhos dela e perceber tudo aquilo que ela já foi para você, tudo aquilo que ela já fez por sua vida, a forma como Deus a usou, a forma como Deus a resgatou e fez também na sua vida, e você olhar para essa pessoa, você dizer, eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grato a Deus por aquilo que nós vivemos, porque me ensinou. Eu sou grato a Deus. Você destrói qualquer barreira. Você destrói qualquer impedimento. Você destrói qualquer rusga. Você destrói. Então hoje eu te convido a fazer esse exercício da gratidão. Eu tenho certeza que aqui dentro da igreja, eu tenho certeza que existem pessoas pelas quais você precisa demonstrar gratidão. Nós demonstramos gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. Nós precisamos demonstrar essa gratidão a Deus. Mas nós precisamos demonstrar gratidão por tudo aquilo que chega até as nossas vidas. E essas pessoas, elas são usadas por isso. Vamos quebrar essas barreiras, vamos quebrar essas correntes. Você está disposto? Você está disposta? Amém. Então nós vamos fazer isso. Vamos ler Colossenses 3,16. Já estamos indo para o final, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Você entende isso como sabedoria para a sua vida? Você está sendo instruído? Você está sendo aconselhado? Você tem recebido essa palavra? Você entende o que Deus está falando ao seu coração nesse momento? Então tá. Então, nós devemos louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. A gratidão, amados, ela é a prerrogativa das pessoas prósperas. Todo aquele que é próspero deve ser grato. Todo aquele que é próspero, todo aquele que quer na sua vida prosperidade financeira e em todas as outras áreas, ele tem que ter o primeiro passo, ele tem que ser grato. Porque o grato, ele é generoso. Porque o grato, ele cuida daquilo que Deus colocou em suas mãos. O grato, ele valoriza, vou repetir, mais o ser do que o ter. O grato, ele sabe que Deus é quem vai fazer. Não importa o momento, não importa a forma, é Deus quem vai fazer. Então a gratidão, ela abre portas. Eu vou pedir, amém, quer louvar o Senhor, seja grato a Ele. Amém, amém, amém. Amém. Eu vou pedir agora que você fique em pé no seu lugar. E eu queria fazer um exercício com você. Enquanto eu estiver orando aqui, nós vamos louvar ao Senhor. Depois eu quero finalizar com uma frase, mas não agora, depois da oração. E eu queria orar junto com você. Primeiro nós vamos louvar a Deus, mas depois eu gostaria que você quebrasse algumas barreiras. Certamente, o Senhor já usou alguém na sua vida.
Certamente o Senhor já usou alguém para lhe ensinar. Certamente você tem seus pais que lhe ensinaram, um tio, uma tia. Você tem pessoas nessa igreja que oram pela sua vida. Você tem pessoas aqui que cuidam de você com mensagens, com e-mails, com telefonemas. Você tem pessoas aqui que vão lhe visitar. Você tem pessoas aqui que lhe convidam para almoçar. Você tem pessoas aqui que trazem almoço para você, não é, ministra Eliane? Você tem pessoas aqui que ligam para saber como está a sua saúde. Você tem pessoas aqui que estão atentas quando você entra e o teu semblante está caído. E você tem pessoas aqui que te abraçam. Quem aqui já recebeu um abraço, seja grato por esse abraço. Você tem pessoas aqui que distribuem o seu conhecimento para que você cresça. Tem pessoas aqui que já fizeram com que outras alavancassem na vida profissional. Tem pessoas aqui que têm casamentos maravilhosos, porque tem irmãos aqui ensinando como você deve tratar a sua esposa, como você deve tratar o seu marido. Você deve ser grato porque tem pessoas aqui que te ensinam a louvar melhor. Você deve ser grato porque tem pessoas aqui que te ensinam a palavra. Você deve ser grato porque tem pessoas que estão dia e noite orando pela sua vida. Tem pessoas estudando de madrugada para lhe trazer conhecimento. Você tem que ser grato. Você tem que ser grato. Porque a gratidão, ela vai destruir tudo aquilo que não vem de Deus. A gratidão vai fazer com que você alcance a prosperidade em todas as áreas. A gratidão vai fazer com que você dê valor àquilo que você já tem nas mãos e te dará força para adquirir mais riquezas. Se você recebe, ore comigo, mas depois que terminarmos de agradecer ao Senhor, procure essa pessoa. Essas pessoas, eu não sei quantas são, mas faça esse movimento. Ore com alguém, não é para dizer nada muito assim. Simplesmente chegue na pessoa e diz assim: eu sou grato a Deus pela sua vida. Eu sou grata pela mensagem que você me enviou. Eu sou grato porque você orou comigo. Eu sou grato porque você me ensinou. Que gratidão no meu coração por esses irmãos amados aqui, podendo ouvir a palavra através da linguagem de sinais. Que gratidão pela internet, que pode levar essa palavra ao mundo. Que gratidão porque Deus cuida de mim nos menores detalhes, nos mínimos. Eu sou tratada como princesa em todos os lugares que eu piso. A minha sala no Hospital das Clínicas, ela é limpa constantemente, porque o pessoal da limpeza adora ficar ali do meu lado, porque eles dizem que eu sou grata. Mas isso é reflexo desse altar. Isso é reflexo da palavra, é reflexo do que Cristo está fazendo em minha vida. Imagina uma pessoa se preocupar em limpar melhor o lugar que você está. Isso é honroso. As pessoas gostam de estar lá porque às vezes eu começo a cantar, mas eu canto não porque eu tenho uma bela voz ou porque eu consigo. Não, é porque eu sou grata. Eu tenho gratidão no meu coração por tudo que Deus fez, por tudo que Ele é em minha vida. E isso tem destravado portas. Isso tem destravado portas. Irmãos, todo cadeado tem uma chave. Ninguém faz cadeado sem chave. Ninguém faz porta que você não tenha chave para abrir. E uma das chaves para a prosperidade financeira na sua vida, mas para a prosperidade em todas as áreas da sua vida, é a gratidão. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus e depois pode sair do seu lugar, sem medo. Não interessa onde essa pessoa está. Vá até ela. Jesus querido, Pai amado, somos gratas, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Ó Pai, nós somos gratos pelo ar que nós respiramos. Nós somos gratos porque nós tivemos forças para levantar essa manhã, Senhor Jesus. Nós somos gratos pela salvação, ó Pai, pela eleição. Nós somos gratos porque o Senhor nos predestinou em amor antes mesmo da fundação deste mundo, Pai. Ó Pai, mundo este que o Senhor colocou em nossas mãos para administrar, Senhor. Pai amado, que nós sejamos, ó Pai, gratos a todo tempo, em todo tempo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Jesus, que nessa manhã, Senhor, que tudo que ainda seja impedimento, Senhor, que tudo que ainda seja ansiedade do nosso coração, saia por terra.
que a nossa mente seja mudada, Senhor, que nós sejamos gratos em todo o tempo, que nós entendamos o processo, Senhor, porque é um processo para que as coisas aconteçam, Pai. Os jovens ouviram isso ontem, eles sabem as etapas e nós também, Senhor, precisamos entender essas etapas, Jesus. Ó Deus maravilhoso, bendito, Tu és grande, Tu és justo, Tu és o reto juiz. Eu reconheço isso na sua vida, a sua igreja reconhece, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos gratos, ó Pai, pelos bispos dessa igreja, que nós sejamos gratos pela vida deles, Senhor, que nós sejamos gratos, ó Pai amado, pelos técnicos de todas as áreas aqui, que nós sejamos gratos, Jesus, pelos professores que estão cuidando das nossas crianças, que nós sejamos gratos, Senhor Jesus, pelo louvor, Senhor, que nos leva, ó Pai, cada vez mais perto de Ti, Senhor Jesus, que nós sejamos gratos, Senhor Jesus, pelos pastores dessa igreja, que pastoreiam, Senhor, os Teus filhos, que nós sejamos gratos, ó Pai, pelos ministros e ministras, pelos diáconos, ó Pai, ó Jesus, que desempenham uma função belíssima, Senhor, de cuidar da Tua casa, Senhor Jesus, que nós sejamos gratos pelos presbíteros, ó Deus amado, que nós sejamos gratos, ó Pai, pelos amigos mais chegados que irmãos, que o Senhor coloque em nossas vidas, ó Deus. E agora, Pai, agora, Senhor, aquele que entendeu, Senhor, que a gratidão abre portas, que a gratidão libera o Teu cuidado, Senhor. Ó Pai, vai sair do seu lugar sim, Senhor, para honrar a vida de alguém, Senhor, para agradecer por alguém, Senhor. Ó Jesus, essa pessoa, Senhor, ó Pai amado, que muitas vezes se preocupou em orar por você. Essa pessoa que se preocupou em saber como você estava. Essa pessoa que se preocupou em saber o que você necessitava, o que você precisava. Essa pessoa que esteve com você no momento doloroso da sua vida. Essa pessoa, até que talvez você esteja triste porque algo aconteceu. Quebra essa barreira agora. Vá até essa pessoa, seja grato, seja grato. A gratidão libera perdão. A gratidão te livra das amarras. Talvez se você for grato, essa pessoa for aí um credor, ela perdoe a tua dívida, eu não sei. Às vezes a gente foge do credor, mas nós precisamos ser gratos. Deus usou muitas pessoas na minha vida, para que a minha vida fosse transformada. E por isso, Bispa Natália, eu disse que eu lembrei de você. Você cuidou de mim como ninguém em muitos momentos da minha vida. Diaconisa Soraya, você cuidou da minha vida quando eu não tinha dinheiro. Você chegava em mim e dizia, vamos arrumar o seu cabelo. E ela usava o melhor comigo, ela não me cobrava nada. E isso era Deus agindo através da vida dela. Isso é Deus agindo através da sua vida. A gratidão, ela quebra barreiras. A gratidão, ela quebra barreiras. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Bispo Henrique, eu sou grata pela sua vida. Sou grata pelo seu cuidado para comigo. Bispa Silmara, minha amiga, eu sou grata pela sua vida. Eu sou grata pela sua vida, Bispa Jaque, Bispo Bill, Bispo Fê, te amo. Sou grata pela sua vida, Bispa Cindy. No momento tão doloroso da minha vida, Bispa Cindy, comigo na madrugada. Glórias a Deus pela sua vida. Minhas amigas tão queridas, se eu for citar o nome de todos aqui, gratidão por você, Bispa Rê, Pastora Lilian, Pastora Carol, Diaconisa Márcia, Ministra Silvia. Quantas pessoas o Senhor tem colocado para me ajudar? Pastor Cristiano, Hilton, querido irmão, glórias a Deus pela sua vida, pela vida da Diaconisa Roberta. Glória a Deus por aqueles que servem a esse altar. Graças a Deus, Carol, minha irmã, Diaconisa Carol, eu te amo. Glórias a Deus porque você está sempre comigo, você cuida de mim. Eu vou parar de citar nomes para que ninguém fique triste. Mas glórias a Deus pela vida dessas pessoas. Só mais um. Gastão, Dona Vilma, Vivi. Vocês me trazem para a igreja, vocês me levam para minha casa. Glória a Deus pela vida de vocês. Gi,
pelas caronas, pelo amor, pelo cuidado. Gratidão por quem te ensina. Gratidão por quem cuida de você. Gratidão por quem te deu um prato de comida. Gratidão por quem um dia lhe ofereceu uma carona, lhe ofereceu a sua casa. Gratidão. Gratidão. Essa gratidão está abrindo portas. Essa gratidão está abrindo portas. Gratidão pelo local que você trabalha. Gratidão pelo seu chefe, mesmo que ele seja difícil. Gratidão. Gratidão. A gratidão traz alegria. A gratidão traz paz. A gratidão traz entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro. Gratidão. 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 Você é um mordomo humildemente agradecido. Amém. 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 É esse espírito que você tem que ter todos os dias na sua vida. Gratidão. 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 Amém. 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 Para terminar, preste atenção no telão. Eu quero colocar uma última frase. Essa moça, Cecília Sfalsing, ela é uma escritora, blogueira, ela gosta de escrever alguns textos na internet e ela é cristã. E eu peguei o último trecho de uma poesia dela que diz: quem sabe agradecer está apto para crescer. Nessa manhã, eu profetizo na sua vida que você é um mordomo humildemente grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer, por tudo que Ele tem feito. Nós somos gratos. E a partir de hoje, com essa mudança do seu pensamento, com esse entendimento, eu declaro portas abertas, eu declaro provisão total em todas as áreas da sua vida, eu declaro mudança de sorte, eu declaro perdão de dívidas, eu declaro prosperidade, porque você está pronto, você está sendo fiel no pouco e sobre o muito, Deus te colocará. Quem sabe agradecer está apto para crescer. Cresça em nome de Jesus. Assim seja, porque a palavra do Senhor não volta vazia e ela se cumprirá em sua vida. Bispo Fernando.